Game of Thrones está chegando ao fim e nós não estamos preparados para isso, não é mesmo, Fran? Não! A Fran, eu chamei ela pra fazer aqui um resumão de todas as temporadas, porque são 7 temporadas, então assim, tem muita coisa que aconteceu, às vezes a gente esquece também, né, as coisas que aconteceram. E é importante a gente relembrar pro fim da série, que vai ser agora em abril. É um aquecimento, né, pro que vem agora em abril. Exatamente, então a gente tem menos de um mês, não, tem mais de um mês um pouquinho, pra gente assistir o fim da temporada. Então vamos com a gente nesse resumo da primeira. E aí, meu povo lindo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes do vídeo começar, você já deixa o seu like aí, porque me ajuda bastante, e se inscreve no canal. É só clicar no botãozinho vermelho se você ainda não é inscrito. Já se inscreveu? Então vamos para o vídeo. Como eu falei, eu trouxe minha amiga Fran aqui, que assistiu a série no ano passado, né, Fran? Ano passado. Em quanto tempo você assistiu a série, Fran? 40 dias eu assisti as 7 temporadas. 40 dias pra assistir 7 temporadas e surtou, né? Fala a verdade. Surtei, né? Porque só tem um problema. Game of Thrones tem um problema. Você começa a ver e você não quer mais parar. Fora as mortes, né? Que você se apega aos personagens e daqui a pouco já era. Eu não quero me apegar a mais ninguém, porque todo mundo que eu gosto morre, ou seja, então não quero mais gostar de ninguém. Hashtag casamento vermelho, depois a gente fala sobre isso. Só quero gostar da Cersei agora. Porque você quer que ela morra, né? A última temporada ela começa agora no dia 14 de abril, ela provavelmente vai terminar no meio de maio, porque a gente só tem 6 episódios, gente. A gente tá acostumado com 10, mas vão ser 6 só. É um absurdo, né? Porque você que já assiste há muitos anos, tá esperando há tantos anos essa 8ª temporada e aí só 6 episódios. Só 6 para muita história, né? Muita história que ficou em aberto, muita história. A gente sabe que tem as séries spin-offs que já foram confirmadas, mas assim, são só 6 episódios para a história principal ser resolvida. E se você acompanha igual a mim há quase 10 anos essa série, a gente está realmente ansioso para saber o final da Sansa, da Daenerys, do Jon Snow e do Tyrion e de todos os outros. E o maior de tudo, quem vai assumir o trono de ferro. O trono de ferro, porque como diz a Cersei, né, no jogo dos tronos é assim, quando você joga ou você vence ou você morre. Pra você que terminou de assistir a temporada agora, o que você achou do fim? Não vamos dar spoiler do fim da temporada aqui nesse vídeo, mas mais ou falando menos. da 7ª. Falando da 7ª. Eu achei que foi muita coisa pra pouco tempo. Deram uns pulos assim na dramaturgia muito grandes, o que eu achei que cagou um pouco. Pode falar cagou? Pode. Que vinha muito bem construindo uma escada dramatúrgica, o enredo, alinhando todos os personagens, as histórias paralelas e culminando, né, para um grande fim. E a 7ª temporada eu acho que ela foi atropelou muita coisa. Pra deixar claro aqui, a Fran, ela é diretora, roteirista, então assim, o comentário dela é um pouco mais técnico do que o meu. Mas eu sou fã também, então... Eu sou do tipo que, mano, eu vou no negócio do... ali na emoção. Mas eu sou roteirista, diretora de teatro, eu não sou diretora de TV ou de cinema, então eu tô como você, como fã aqui, né? Agora vamos ao que interessa, o resumão da primeira temporada para você relembrar tudo o que aconteceu até agora. Já na primeira cena do início, assim, que a gente chama de prólogo, né, da história, a gente viu que é uma parte que não tem como tirar os detalhes dessa cena, porque é uma cena que, pra mim, define toda a história de Game of Thrones. É uma linha espinhal, né? Exatamente. Aquele prólogo, por mais que aquilo não vá aparecer logo na primeira ou segunda temporada, é o que define o enredo, né? Pra onde vai o enredo. Exatamente. Da história. Ali a gente já viu o começo da Patrulha da Noite, né? Numa missão com o Will, o Garrett e o Sir Waymar Royce. Eu sempre confundo o nome dele. Que são 3 irmãos da Patrulha da Noite que estão ali como se fosse... Tem uma lenda de que os caminhantes brancos, que são como se fosse um mito... Os White Walkers. Isso, né? os White Walkers. Que eles mataram algumas pessoas em um vilarejo. O Will vê isso. E ele vai pra falar pro pessoal da Patrulha da Noite e eles vão até lá. Quando eles chegam lá, eles não encontram nada. Exatamente. E então, o cara assim, cai em descrédito. quando eles vão ali nesse lugar e não vê nada, eles acabam meio que falando, vamos embora, você tá doido, e já era. Só que... Tchan, 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 tchan. É verdade. Mas assim, é o primeiro contato deles com os White Walkers ali, e então eu acho muito importante porque a gente sabe que eles são as verdadeiras ameaças na história toda. E o que é uma grande sacada, não só dos roteiristas, mas também da produção,
Porque eles mostram os White Walkers, mas eles mostram de uma maneira sem explorar muito isso. Exato. O que gera em nós, espectadores, mais curiosidade, mais medo, né? Porque eles não entregam tudo, eles não trabalham muito com super close, eles colocam muita aproximação, eles colocam atenção, o medo, gera muita expectativa. Então, você guarda aquilo e fala, né? Exatamente. Então, assim, é algo que então, a gente não sabe o que esperar, mas que a gente sabe que é algo ruim. E aí, por conta disso, o Will é o único sobrevivente. Até uma coisa interessante, porque eles deixam ele viver. Então, o Will, ele sai como sobrevivente e como desertor, porque você não pode abandonar uma missão na Patrulha da Noite. E ele chega aonde, Fran? Em Winterfell, pra procurar o Ned, pra contar o que ele viu, né? O Ned, pra quem não sabe, tá chegando aqui agora e é um alienado da vida. O Ned é o Eddard Stark, ele é o governador de Winterfell. É o cara em quem você, de cara, que tá na primeira temporada de Game of Thrones, já coloca o teu coração, a tua honra, a tua expectativa, teu senso de justiça, né? Ele é um cara muito íntegro que... Nossa, o ator que faz ele, que é o Sean Bean, gente, todo filme que ele faz, ele morre. Então, tipo... imaginei que ele fosse morrer. Né? Mas assim, a gente não espera, né? Não, eu não imaginei. Quando ele chega ali, né, em Winterfell, o Ned, como um lord defensor do norte, ele diz que ele tem que matar o Will por ter fugido. Ele tem que cumprir a lei, né? Porque ele era juramentado, um patrulheiro da noite juramentado, e ele não pode nunca abandonar a patrulha da noite. E quando ele foge de medo, o Ned ouve a história dele, mas ele tem que cumprir a lei. E uma coisa muito importante é que quando o Ned vai cumprir essa execução, leva os filhos juntos. Ah, é verdade. Pra assistir, né? E aí acontece uma coisa muito legal. Acontece que eles acabam encontrando alguns lobos gigantes. Lembrando que naquela época o lobo gigante era extinto. Então, assim, ouvir sobre um caminhante branco e ter um lobo gigante aparecendo era tipo algo que tava mudando no norte. Então já era um aviso ali pra eles de que as coisas iam mudar pra eles. Foram 5 lobos, né? 5 lobos. 5. E aí o Jon Snow, né, faz uma coisa muito legal, distribui os lobos, ele se coloca fora, ele é filho bastardo do Ned, né, o Jon Snow, e ele encontra os lobos e ao invés de pegar pra ele convence o pai a ficar com um pra cada filho. Até porque o lobo é o símbolo da casa Stark. Então ele conseguiu convencer por causa disso. Não, o que é muito legal, porque depois o Jon Snow encontra outro lobinho, né, um lobo, e que fica sendo o lobo do Jon Snow. Isso aí, Davi, o lobo do Jon Snow, que era branco e ele deu o nome de fantasma. Agora a gente vai lá pra Porto Real. Porto Real é um lugar onde tem... exatamente fica o Trono de Ferro. King's Landing. O King's Landing, exatamente. Lá em Porto Real, onde tem o Trono de Ferro, é onde comanda os 7 reinos. Então, ou seja, é o lugar mais importante, o lugar onde todo mundo quer. Onde tá o Trono de Ferro e todo mundo que quer ser rei, quer mandar em tudo, quer ficar lá. E lá em Porto Real, a gente tem o Jon Arryn, que morreu, né? A gente ainda não sabe que ele foi morto. Que morreu e ele é a mão do rei. A mão do rei é como se fosse o braço direito do rei. Tipo, depois do rei, ele que manda. O conselheiro, né? O Jon Arryn foi morto. Então, o Robert Baratheon, o atual rei de Porto Real, ele precisa de uma nova mão. E aí, ele vai até Winterfell atrás do Ned Stark. Ned Stark. Porque o Ned, ele é um amigo de muitos anos do Robert, né? Eles são amigos de infância. E porque é muito importante que o Ned não é só amigo de infância dele, mas ele e o Robert, junto com o Stannis Baratheon também, comandaram a tomada de King's Landing, a derrubada do Rei Louco. Eles que veio usurparam. Isso, que ele veio, o Rei Louco tava incendiando tudo, matando todo mundo, e eram Targaryen. E o Robert, ajudado pelo Ned e pelo Stannis, libertaram os reinos dessa loucura do rei e usurparam o trono. E por que o rei faz essa viagem aí com caravana pela Estrada Real com mais de 5.000 quilômetros? Porque ele vai pessoalmente ao Winterfell convidar o Ned para que justamente ele não possa recusar e aceite o convite de ser a mão do rei e mudar para King's Landing. Outra coisa que é
importante, né, que quando o Robert ele chega pra pedir pro Ned ser a mão dele, ele oferece o Joffrey como um casamento arranjado com a filha do Ned. Até então ela era sonsa, vai. A sonsa com o Joffrey. A Sansa Stark com o Joffrey, que ela fica toda... Nossa, eu tinha um ódio da Sansa nessa época, meu Deus. Sabe aquele sonho fútil de ser rainha? Exatamente. Sou rainha. Então, diferente total da Arya, que pra mim a Arya já me conquistou logo de cara. A Arya, né, diferente da Sansa, não queria passar a vida tendo aula de etiqueta. Ela queria fazer alguma coisa útil, defender a sua casa, fazer alguma coisa, né? Nesse meio tempo, Catelyn, que é a esposa do Ned, ela recebe uma carta da irmã dela, que mora ali no Ninho da Águia. Ela é esposa do Jon Arryn, que morreu. Que foi assassinado. Exato. Né? Ela avisa que talvez teria sido um assassinato e não simplesmente uma morte. E aí isso deixa a Catelyn com a pulga atrás da orelha e ela avisa o Ned também. Porque na carta, ela fala da suspeita dela de quem é que ela acha que assassinou o Jon Arryn, né? Que são os Lannisters. E a gente vai ver que o único que é digno ali é o Tyrion, o resto não presta ninguém. Pelo menos até agora, até a 7ª temporada, né? Só pra vocês entenderem aqui, por exemplo, a gente tem diversas casas. A gente tem a casa Baratheon. A casa Baratheon atualmente está no trono por conta do Robert, mas ele tem outros irmãos, o Renly e o Stannis, que estão à parte ali, eles têm outros reinados. A gente tem a casa dos Lannisters, que são as famílias mais poderosas no sentido de dinheiro e influência. A gente tem os Starks, que são super leais. Eles são... eu acho que não existe uma pessoa que não ame a família Stark. Todo mundo quer ser da família Stark. Exatamente. Assim, é uma família que é leal, é uma família que não faz nada de errado, assim, né? Principalmente no comando do Ned. E eles são os defensores do norte. A gente tem a família Targaryen. A família Targaryen é a verdadeira herdeira do trono. Antes de toda a história, para vocês entenderem um pouco, a família Targaryen que estava no trono. Então eles são os herdeiros legítimos. E é por isso que depois a gente vai ver um pouco da história da Daenerys, né? Que é muito importante, Isso, né? e do Viserys. E eles perderam o trono porque foram usurpados pelos Baratheon, junto com os Lannister, com a aliança ali. Mesmo o Robert usurpando o trono, ele teve que se casar com a Cersei, que é a única mulher da família Lannister. Que é uma Lannister, irmã do Jaime Lannister. Exatamente. Que deu a apunhalada fatal no Rei Louco, Targaryen. Exatamente. Aí a gente começa com a rixa entre as famílias, quando a Catelyn, ela recebe essa carta da irmã falando do Jon Arryn e que o Robert estaria em perigo, porque haveria uma trama dos Lannisters para derrubar o Robert do trono e eles assumirem o poder. E a gente tem também outra parte da rixa, que aí vai piorar a rixa, que é quando o Bran pega ali na torre, quando ele sobe pra escalar. E viu o que não devia. E aí está o estopim da série. Que foi o Jaime tendo um caso com a Cersei, que é a irmã dele gêmea. Para ele não contar pra ninguém, o Jaime empurra ele da torre, o que seria fatal pra ele, mas ele acaba sobrevivendo. Mas ele fica aleijado pro resto da vida e temporariamente inconsciente, né? Então, assim, a Catelyn já começa a desconfiar dali. E quando ele tá inconsciente também, ele sofre um outro atentado com uma lâmina de aço valeriano. E pra vocês entenderem, uma lâmina de aço valeriano é extremamente rara. Então, assim, não fácil. Não é qualquer pessoa que tem, era fácil identificar a quem pertencia, né? Sim, sim. E a gente vai ver isso mais pra frente, a quem pertencia. Aí o Ned, ele aceita ser a mão do rei e vai para Porto Real, até pra proteger também o amigo. E ele leva junto com ele a Arya e a Sansa, que não é sonsa, gente. O Jon Snow, ele decide entrar na Patrulha da Noite porque ele tem uma conversa até com o Tyrion, que assim, uma coisa que a gente tem que explicar aqui é que o anão, ele é como se fosse um defeito. Então assim, ele era meio que um bastardo também, ele era meio rejeitado. Uma vergonha pra família, né? Exato. E ele acaba decidindo se juntar à Patrulha da Noite. E é aí que começa a história do Jon Snow. E o Tyrion, ele ao invés de voltar com a família para Porto Real, ele decide ir junto com o Jon até a muralha. Lembrando que essa muralha que a Maíra falou, ela foi construída muito tempo atrás para separar, né, o norte do mais ao norte, onde eram as terras selvagens, onde existiam os povos, digamos, não civilizados, onde
existia a lenda que existia além do norte os White Walkers. Essa muralha, ela protegia os reinos. Exato. Né? E aí lá na muralha é interessante porque ele encontra o tio dele, acho que no meio do caminho, né? O Uncle Benjen. Esse tio dele, ele sai numa missão ali com os irmãos, né? Os irmãos da patrulha. E ele acaba não voltando. Eles encontram os corpos ali dos companheiros do tio dele, mortos. No meio da noite, os corpos, eles voltam à vida. Então, tipo, é uma mistura de Walking Dead ali com Game of Thrones. E tem que tacar fogo nos corpinhos pra matar. Exatamente. É o único jeito de morrer. E aí, durante a noite, como o Jon Snow salvou o Lord Commander ali de ser morto, então, como forma de agradecimento, o Lord Commander entrega pro Jon Snow uma espada de aço valeriano, que é extremamente rara. E um detalhe, na ponta da espada tem um lobo branco e é muito linda essa espada. É demais. E uma coisa muito bacana, se analisando a dramaturgia e o caminho que a série vai seguindo. Eles começam a levantar lá na muralha Jon Snow como um possível herói. Ele ainda não desponta na série como herói. Na primeira temporada... Ele era meio bobo, né? Ele tá muito menino, muito imaturo, mas começa a despontar um herói, a gente começa a ter uma empatia pelo Jon Snow. Que até então era do Robb, né? Mas no... que é bah? Bah, muito importante. Em Winterfell, Robb começa a se levantar como um cara líder, honrado, um líder. Ele começa, o personagem começa a ter uma nova postura. E é muito importante porque logo depois vai acontecer algo que a gente vai entender o porquê que precisava levantar novos heróis na série. Sim. E aí a Catelyn acaba indo pra Porto Real porque ela desconfia dessa lâmina, né? Ela quer saber de onde veio essa lâmina de aço valeriano que tentou matar o Bran. E ela encontra com o Mindinho. O Mindinho, ele era meio que apaixonado por ela. Que o Mindinho era apaixonadinho, né? Pela Catelyn, porque eles cresceram juntos, foram criados juntos. E ele tem uma sede de poder enorme. E ele trama muitas coisas. E ele tá num lugar propício para isso, porque ele faz parte do pequeno conselho do rei. Agora vamos para Além do Mar de Essos falar do melhor núcleo dessa série. Desculpa, Fran, eu sei que você gosta de Jon Snow, mas pra mim os Dothraki são os melhores. Daenerys Targaryen. Já mostra que ela é ferrada, desculpa a palavra. Lembrando que ela e o irmão, né, Targaryen, são herdeiros legítimos do trono que foi usurpado. Então eles estão exilados ali, além do Mar de Essos. Então assim, o irmão dela, ele é um... Se o pai dele era o rei louco, ele é o filho louco, porque é o príncipe louco. Porque o Viserys, ele quer usar a Daenerys como uma forma dele voltar ao poder. Então, assim, ele quer arranjar um casamento entre ela e o líder de guerra dos Dothraki, que é o Khal Drogo, que são selvagens. Então, assim, eles não estão acostumados a lidar com pessoas que são de berço de ouro, como os Targaryen, que vieram, né, do berço de ouro, que tem uma condição de vida melhor. E eles não, a gente até vê algumas cenas que é muito bizarra, gente. Eles eram bem selvagens, Sim, né? Eles matavam, estupravam mulheres e não estavam nem aí com isso. E lembrando que o interesse, né, do irmão da Daenerys em dá-la em casamento ao Khal Drogo é porque o cara tinha um exército com mais de 100 mil Dothrakis. Então ele falou, cara, com esse exército eu vou pra King's Landing, vou derrubar os Lannister e vou tomar o trono. A ideia dele, né? Mas o que ele não contava é que aí que a história dá uma guinada e que isso é legal de Game of Thrones, porque nada é previsível, a qualquer momento tudo pode mudar, é que a Daenerys começa a gostar do Khal Drogo e começa a ter umas aulas, né? De sedução, de como conquistar esse homem que não sabia conversar, dialogar, não falava nem o mesmo idioma. É bem legal essa cena dela, assim, você vê a evolução dela, até como personagem, né? Porque ela era meio tímida, meio insegura, e aí ela começou a mudar isso com os próprios Dothrakis ali, né? Então, foi muito interessante, eu acho que importante pra ela passar por essa situação também. E aí é muito legal nessa guinada porque ela fica grávida do Khal Drogo. Sim, e ela recebe uma profecia. Sim. Essa profecia de que o filho dela seria o que uniria todos os Khalasars. Tanto que o apelido dela é Khaleesi por causa disso, por conta que ela é a rainha, né? Khaleesi é rainha, né? É um título. E aí
o Robert, o rei, reúne o conselho e fala pro Ned, manda matar a Daenerys Targaryen. E Só que ele não quer. Não quer. Ele vai contra e aí o Robert fica pé da vida e ele meio que se demite do cargo. Se demite, fala, tô indo embora pro Winterfell, dane-se, não quero saber, não vou matar Não ninguém. quero. Não, e outra coisa muito importante de lembrar, presente de casamento da Daenerys. O que ela ganhou de presente de casamento? Exatamente, ela ganhou 3 ovos petrificados de dragão. Porque assim, os Targaryens, eles são considerados filhos do dragão, digamos assim, eles são dragões. Digamos que só Targaryens podem tocar dragões, montar Fogo, dragões, mexer com fogo, sobrevivem ao fogo, tudo isso, né? Então assim, ela recebe 3 ovos de dragão, mas ela meio que não sabe se é ou não, porque os dragões desapareceram. Foram Depois do pai extintos, dela, né? desapareceram. É. Mas a gente percebe que ela crê naquilo. Lembrando que o irmão dela, como a gente falou, ele quer poder a todo custo, e como a Daenerys estava cada vez mais se aproximando do Khal Drogo, né, e conquistando ele, e ela meio que também virando uma própria Khaleesi ali deles mesmo, né? Então assim, ele começou a ficar irritado porque ele achou que ela ia passar a perna nele e que ele não ia conseguir o exército que ele precisava pra ir pra Porto Real. E ele vai atrás dela e ameaça matar o filho dela, né? E isso deixa o Khal, nossa, muito furioso. Ele se ferra. Ele fala assim, você me prometeu uma coroa de ouro. E aí o que o Khal Drogo faz? Eu vou te dar uma coroa de ouro. Ele pega e joga um monte de ouro assim, derrete o ouro e taca na cabeça dele o ouro fervendo. E ele morre queimado pelo ouro, né? Ele morre queimado. Agora vamos voltar um pouco pro núcleo de Porto Real, né? Que a Catelyn, como ela descobre, ou ela acha, né? Que o Tyrion, que é o dono da adaga ali, porque o Mindinho engana ela falando que perdeu a adaga pra ele. Então ela vai atrás do Tyrion e sequestra o Tyrion. Só que esse sequestro também bota mais lenha na fogueira. Foi uma cagada dela, Exato. né, Assim, tem algumas atitudes da Cat que eu não gosto particularmente. Ela ter sequestrado o Tyrion e ela acaba levando... Que era um Lannister, vamos só Exato. fazer um parênteses. Seja não, seja rejeitado pela família, ele era um Lannister. Ela leva ele lá pro Ninho da Águia, pra irmã dela. E no Ninho da Águia é interessante porque tem é um lugar muito alto, claro. É o Fosso da Lua, né? É, exato. Jogam E lá. eles jogam as pessoas simplesmente de lá de cima do buraco. E a pessoa morre espatifada lá penhasco embaixo. gigante. Então assim, ela leva ele pra lá pra ser sentenciada pela irmã, que pra mim a irmã dela é uma louca. Maluca. E o filho dela é mais bizarro ainda, né? O filho enorme mamando no peito da mãe. Nada. Mas aí o Tyrion, muito inteligente, como o Lorde do Vale do Ninho da Águia é uma criança e não pode lutar, ele pede julgamento por combate. Julgamento por combate. E o Tyrion, se julgando também, querendo ou não, ele é um deficiente, né? Ele pede um representante. Ele pede pro Bronn lutar por ele. Na verdade, pede não. Ele pede pra alguém lutar por ele e o Bronn... Prometendo dinheiro, riquezas e tal, né? E o Bronn se oferece e acaba vencendo a luta, então ele é liberto. E como o Jaime descobre que o Tyrion tinha sido sequestrado pela Cat, ele vai e tenta fazer meio que justiça com as próprias mãos e luta de forma desleal com o Ned. Arma uma emboscada, né? Exato. Luta de forma desleal total, machuca, Ataca, fere o Ned fica de cama até. Como o Ned ficou de cama, e aí o Robert ele sai pra uma caçada com os amigos e parentes, o Ned ele começa a puxar ali a linhagem, né, dos baratos, porque ele começa a desconfiar realmente dos Lannisters. Porque Jon Arryn foi morto, ele começa a desconfiar. Exato. E daí ele também vai atrás Vai pesquisar. do que Jon Arryn estava pesquisando que levou ele a ser morto. E aí o Ned também vai pesquisar isso, né? Coitado. E aí ele começa a puxar ali na linhagem dos Baratheons e todos os Baratheons nasceram com cabelo preto. E todos os Lannisters loiros. Não bate que os filhos da Cersei com o Robert não são dele, são do irmão. Ou seja, o rei Robert, não tinha um herdeiro legítimo que fosse filho da Cersei. Até então. É. O Ned, ele começa a ir seguir os passos lá do Jon Arryn, o que ele tava fazendo e tal, e descobre que lá no... Baixo das pulgas lá, né? Isso. Ele descobre um ferreiro que é o Gendry, que seria o filho bastardo. Que pra mim é o figurante. Ah, não, Fran. Ele, até então, a gente, putz, nossa, descobriu o bastardo do Baratheon. Ele que é o herdeiro do Você pensa que trono. o cara vai...
Mas assim, acabou que ele foi virando figurante, né? Quando o Robert, ele tá lá na caçada, né, o Ned, ele confronta a Cersei pra saber realmente se essa história é isso mesmo ou se ele tá só conspirando. E a Cersei admite. E daí ele se ferra. Porque que acontece? Ela admite que os filhos realmente não são dele e ela já fica com o pé atrás. Só que o Robert, ele volta da caçada mega ferido e tudo indica que ele vai morrer. Ele deixa o Ned como se fosse um protetor do reino, né? Como se fosse antes do Joffrey fazer 18 anos, que o Joffrey não poderia assumir o trono antes de fazer 18. Aí depois que o Robert morre, porque ele sofreu umas complicações ali da ferida, infeccionou e ele morreu, né? O Joffrey, que não poderia assumir o poder, ele acaba assumindo o poder porque ele conta ali tudo, né? Que como se fosse o Ned tivesse traído. Eles montam um teatro pra virar tudo contra o Ned. Sim. Né? E aí o Ned acaba sendo preso. E aí isso bota em risco também a vida da Arya e da Sansa que estão ali com eles. A Arya, ela tava recebendo aulas de luta, né? E a Sansa tava sendo preparada ali pra casar com o Joffrey. O Joffrey assumindo o trono agora, a gente já sabe que coisa boa não vem pela frente. Só que mesmo assim, eles tentam fazer um acordo, né, com o Ned. Só que nesse meio tempo, a Sansa, ela continua em Porto Real, dentro do castelo, e a Arya não. Porque ela sofre uma emboscada ali, que eles tentam matar ela, os guardas dos Lannisters. Ela foge, e aí o que acontece? O Ned, ele acaba aceitando falar, bom, eu sou traidor, então poupa a minha vida e poupa a vida das minhas filhas. Ele preferiu perder sua honra perante toda King's Landing e declarar apoio ao Joffrey, se confessar um traidor, o que ele não era, mas para proteger as filhas dele, né? Porque as filhas imploraram para que ele não fosse morto, o pai não seja morto. Então ele, pelas filhas, foi lá fazer isso. Mas a gente sabe que o Joffrey, ele é... Como que eu posso dizer? Não, acho que não tem palavras pra dizer. Impulsivo, mimado, manipulador, mau caráter, satânico, demoníaco. Foi pesado. Mas ele é isso. Ele coloca o Ned na frente de todo mundo pra assumir a traição, na frente de todo o povo. O Ned assume a traição. Ele mesmo assim pede pra cortar a cabeça do Ned. E mostra o quanto ele não obedece a Cersei. Porque a mãe ela não implora queria pra ele não fazer ela aquilo, não queria. né? Ela sabia, porque a Cersei, apesar dela ser ruim, ela não é burra. Ela é muito inteligente. Então ela sabia que se alguma coisa acontecesse com o Ned, ia dar merda. Uma coisa importante que eu quero deixar aqui é que a Arya, ela, apesar dela ter fugido lá no castelo, né? Ela soube que o pai dela ia ser... Não executado, né? Porque eles não sabiam que ia ser executado. Julgado, Ia né? ser julgado, exato. E aí ela vai ali pra ver. Só que aí na hora que ele vai ser executado mesmo, ele vê que ela não tá mais olhando. E essa parte define quem é a Arya Stark. Porque a partir dali, ela começa a montar a pequena lista dela. De vingança. De vingança. Né? Aí lá no norte, depois da morte do Ned, o interessante é que o Robb, como a Fran falou, assume a liderança dos Starks e de Winterfell. Então assim, ele vai pra guerra, e essa guerra foi causada por diversos motivos. Primeiro, o ferimento do Bran, ele ter descoberto das coisas dos Lannisters, né? O sequestro do Tyrion, que também causou isso, a morte do pai deles. Então, assim, diversas coisas desencadearam essa grande guerra entre Lannisters e Starks. E o Robb está à frente do exército de Winterfell. Eles vão até as Gêmeas e nas Gêmeas eles querem fazer um acordo com o Frey para que o Frey ajude eles a passar ali e ali uma ponte, né? Tipo um lugar estreito assim que eles só têm que o passar. Frey libera, né, a passagem. Permite a passagem. E aí eles fazem um acordo, a Cat, ele faz um acordo com ele de que o Robb se casaria com uma das filhas dele que, mano, são horríveis. E a Arya se casaria com um neto dele. Ah, é verdade. E a Arya também. Ela, nem sabia se a Arya tava ou não. Mas ela prometeu, foi o acordo para que eles pudessem passar. Mais um acordo que deu merda, né? Lá na frente a gente viu isso. Só que eles conseguem várias vitórias, os Starks. E aí eles acabam capturando o Jaime Lannister. E em uma batalha que ele derrota o Twin Lannister, que é o pai. Que é o pai, né? O Lannister chefão e que é um general de guerra. E captura o Jaime, né? Isso é muito importante pra eles, porque é como se eles têm pessoas reféns nossas e a gente também tem deles. Então, assim, essa é uma coisa pra eles barganharem ali. O Jaime, que é super importante, principalmente pra Cersei, né? Agora a gente vai voltar lá pra Essos, onde a gente viu o núcleo da Daenerys, o melhor núcleo, como eu já falei, que a gente viu que
a Daenerys, ela acaba salvando uma feiticeira ali de ser estuprada, né? E aí ela acaba se juntando ao pessoal dos Dothraki. E aí o que acontece? Em uma das lutas ali que eles têm, o Khal, ele é ferido, e aí essa ferida dele acaba infeccionando, ele acaba ficando entre a vida e a morte, e a Daenerys acaba fazendo tipo um pacto com o diabo, digamos assim. Ela quer que a feiticeira salve a vida dele, e ela diz que consegue salvar a vida dele. Que vai fazer um sacrifício lá, alguma coisa. Exato. E aí quando ela tá fazendo esse ritual ali pra salvar o Khal Drogo, porque está entre a vida e a morte, a Daenerys começa a entrar em trabalho de parto. E aí que tudo dá bosta, porque o que acontece? Ela acaba perdendo o bebê e o Khal Drogo acaba ficando em estado vegetativo praticamente. Na verdade, a feiticeira roubou o bebê dela, digamos assim, né? Roubou a vida do bebê. Sim, é verdade. Por isso que ele morreu dentro da Daenerys, o bebê. Ela trocou uma vida pela outra que não deu certo. Agora, é a melhor, acho que de Game of Thrones, é uma das minhas cenas preferidas é essa. Não, tem algumas, vai. É a cena que a Daenerys simplesmente tá putaça, de brava, e aí ela pega e fala, então eu vou tacar fogo em todo mundo. E taca fogo em todo mundo. Taca fogo na feiticeira. E aí ela amarra a feiticeira numa pira e coloca o corpo do Khal. O Khal, ele perdeu a força, então muita gente abandonou eles. Então os que sobraram ali, ela fez meio que um ritual, onde ela pôs numa pira o corpo do Khal, amarrou a bruxa numa das madeiras ali. Ah, e ela pôs os ovos de dragão dentro da pira, junto com o fogo. Fico olhando, mano, você vai se matar mesmo? Vai entrar ali? Entra no fogo também. Todo mundo é queimado. Tudo é consumido pelo fogo ali. E de manhã todo mundo acorda. Ele vai até ela e o quê? E ela sai das cinzas. Ela sai vivíssima da Silva. Carregando o quê? Os ovos de dragão chocaram, digamos assim, e ela está com 3 dragões. Ela sai com os 3 dragões. Então, assim, ali a gente viu que a lenda não é lenda. Todo mundo se curva a ela e assume que ela realmente é a nossa Khaleesi. E a gente vai seguir você até o fim do mundo, e realmente segue até o fim do mundo. Essa foi a última cena, e uma das melhores cenas pra mim em Game of Thrones. Foi a gente ver que ela realmente é o dragão. Então, gente, esse foi o nosso resumo. A gente tentou fazer um resumo o máximo que a gente conseguiu, mas foi um resumão da primeira temporada pra vocês relembrarem tudo o que aconteceu. A gente vai fazer os resumos das outras temporadas, né, Fran? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, clica ali no botãozinho vermelho também se você não é inscrito ainda. Se você não clicou lá no começo do vídeo, clica agora, não perde essa oportunidade. Eu quero agradecer a Fran por ter participado do canal, por ter vindo aqui, que a gente combinou de fazer o vídeo de Game of Thrones porque eu tava louca pela assistir Game of Thrones. Começou a assistir e surtou também, então eu falei, vamos gravar um vídeo então. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal, e tchau!